Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. O vídeo de hoje é uma collab em parceria com as amigas, tá? De perguntas e respostas. E é uma collab dirigida pela Soninha Souza. Então, foi a Soninha Souza que nos convidou para participar dessa collab. Eu agradeço muito a Soninha por ter me convidado e é muito bom participar das collabs da Soninha, porque sempre são perguntas boas, bem feitas e que nos ajudam muito a nos conhecer melhor, tá? Ajuda a conhecer as participantes do grupo e ajuda a nos autoconhecer. Porque tem coisa que a gente relembra do passado que nem e que daí a gente já vê quanto for importante, quanto nos ajudou a crescer e quanto nos tornou a pessoa forte que somos hoje, tá? Então, como eu já disse, é uma collab com a Soninha, né? Em parceria com as amigas, então temos várias participantes, tá? E daí eu vou falar agora o nome das participantes da collab, tá? A primeira participante é Márcia Esquinsani, Marli Souza Variedade, Miriam Souza, Paula Itangola, acho que é isso, Rejane Alves, Rosilene Góes, Nívia Artes de Tudo Um Pouco, Sandra Nhaque Culinária e Vlog, Professora Denise de Ávila, Clarice Clá Vida no Rancho, Edu Lopes, Fábio Bueno Soares de Oliveira, Bora pra Chácara com Giló, Quinha Figueiredo e Lucilene Nascimento, Soninha Souza, Especial Crochê Mentoria, Portugal é Lindo, Artes de Marleide, Artes de Marleide, Vem que tem variedades que sou eu, Amanda Salles, Canal Fátima Oliveira, Rosana Xavier. Bem, gente, desculpa que tem alguns nomes aqui que misturado dificulta um pouco a leitura, né? Já que eu estou gravando à noite e às vezes fica difícil da gente entender o que está escrito ali, tá? Mas acho que disse mais ou menos certo. Então, a primeira pergunta fala assim, ó, fale uma frase romântica. Tem muitas frases românticas, mas eu vou falar uma que uma vez um namorado meu tá, e que a maioria das frases românticas, apesar de aos nossos ouvidos, é uma baita de uma balela, né? Porque ele falou assim, ó, se amar é viver, eu vivo porque te amo. E depois nós terminamos e ele continuou vivendo. Então, a maior balela que existe são essas frases românticas, a não ser aqueles amores duradouros que as pessoas vivem durante anos e que daí realmente amam a pessoa e quando falam uma coisa é com sinceridade. Mas uma boa parte das frases românticas são tudo balela, né? A segunda frase. Como foi o seu dia hoje? Meu dia hoje foi bastante agitado, né? Porque eu tive que levantar de manhã, ir para o médico,
Aí, depois do médico, eu tive que ir no banco, enfrentar fila. Depois eu tive que fazer pagamento. E depois eu tive que ir no mercado fazer compras. Eu cheguei em casa estressada, porque para um dia só é muita coisa, né? Então, foi bem estressante. Mas graças a Deus estou bem de saúde e a gente está com Deus e estando com Deus está tudo bem. Pior seria se estivesse doente, né? Que horas você costuma acordar pela manhã? Bem, depende. Se a minha neta estiver aqui, eu acordo cedo porque eu gosto de levar ela até no ponto do ônibus. Se ela não estiver aqui e eu for dormir tarde, aí eu acordo um pouco mais tarde, lá pelas 8, 8h30, se não tiver nenhum compromisso. Hoje, por exemplo, tive que levantar bem cedo. Mas fora isso, eu levanto lá pelas 8, 8h30, quando não tem compromisso, né? Ou então quando eu dormi mal, que aí acordo na madrugadinha e não consigo dormir mal, daí eu levanto cedo. 4. O que você mais gosta de fazer na sua casa? Bem, tem muita coisa legal que eu gosto de fazer na minha casa, tá? Mas assim, se for um serviço doméstico, o que eu mais gosto de fazer é lavar a louça. Agora, se não for um serviço doméstico, eu gosto de observar minhas flores, de molhar, de ver se elas estão progredindo, de ver se elas estão colocando botãozinho. Agora mesmo descobri que a minha rosa está cheia de botãozinho. Há pouco tempo descobri essa orquídea que estava no meio de uma folhagem, entendeu? Isso aí é uma coisa muito boa que eu gosto de fazer. Tá. A quinta, quantas pessoas moram na sua casa? Assim, definitivamente mora 3 pessoas, eu e 2 filhos. Mas como meus netos estão sempre aqui, a minha filha, aí eu considero quase 6. Mas não é todo dia, né? Tá. Não é todo dia que estão os 6. Às vezes tem 4, às vezes tem 5, às vezes tem 6. Mas definitivamente mesmo é 3. 6. Com quantos anos você se casou? Eu me casei com 29 anos. 7. Você tem filho? Quantos? Eu tenho 3 filhos. 2 filhos meninos e uma menina, que já são todos moços, né? E a menina já tem 2 filhos. Tá. 8. Com quantos anos você tinha quando nasceu seu primeiro filho? Bem, quando nasceu meu primeiro filho eu tinha 34 anos, porque os meus 2 primeiros filhos eu abortei num aborto espontâneo. 9. Você já tem netos? Quantos? Eu já respondi essa pergunta, mas vou responder de novo. Eu tenho 2 netos, um casalzinho, tá? 10. Você ainda tem seus avós paternos e maternos? Paternos e maternos? Não, não tenho mais. Não tenho mais. Na verdade, os meus avós legítimos, paternos, eu não conheci e nem materno, mas as avós eu conheci uma até 17 anos, que é a mãe da minha mãe, e a outra eu conheci com 6 anos e ela morreu quando eu tinha uns 8 anos. E aí conheci o meu avô postiço, que era padrasto do meu pai, e daí ele também morreu logo em seguida que a minha avó morreu. 11. Você sabe quantos tios paternos e maternos você tem? Bem, eu tinha paterno, que eu sei mesmo, eu tinha 2 tias e eu tinha uma tia que eu nunca conheci, que é a irmã do meu pai, porque quando
O pai do meu pai casou com a minha avó, ela já era viúva, e ele também. Então ele tinha uma filha. Essa filha eu nunca conheci. Então eu sei que eu tinha três tios legítimos, três tias legítimas e dois tios postiços, tá? Postiços que são de criação, né? Então, aqui é paterno, no caso. Ah, materno, eu tinha 8 tios. Tinha, porque já faleceram todos, tá? Materno. Tinha 8 tios, mas todos já faleceram, inclusive a minha mãe. Tá. 12. Você conheceu seus bisavós paternos e maternos? Não, não conheci nenhum dos meus bisavós. Mas eu via falar muito na minha bisavó Clara, que era a mãe da minha avó materna. Porque ela era uma costureira de mão cheia e fazia terno para canazeira e jurerê todo. Então isso eu via muitas pessoas falar. E ela chamava Clara, mas não cheguei a conhecer. 13. Quantos anos de casada você tem? Se o meu marido fosse vivo, eu iria fazer 44 anos de casada, mas o meu marido morreu quando eu estava 15 anos. Bem, continuando aqui, tá? Eu tive que dar uma interrupção aqui. Tá, eu acharia na 15, né? Eu acho que é 15. Tá, quantos anos você tinha quando começou a ajudar seus pais em casa? Bem, eu comecei a ajudar meus pais em casa, a minha mãe no caso, bem cedo, né? Porque tinha muitos filhos, ajuda de uma coisa aqui, outra ajuda outra ali. Aí quando eu tinha 11 anos, a minha irmã nasceu, daí a minha mãe, com aqueles problemas dela, precisava de ajuda, ajudei a cuidar da minha irmã. E e aí, depois, com 13 anos para 14, eu tive que começar a trabalhar para ajudar minha mãe. Aí, trabalhar mesmo para ganhar dinheiro, para ajudar minha mãe e me ajudar. Até pelo fato de que se eu conseguisse dinheiro no trabalho para me vestir, me calçar, já seria uma ótima coisa, né? Mas eu ainda ajudava um pouco a minha mãe. Então, com 10, 11 anos, já lavava uma louça, coisa corriqueira, assim, nada de pesado, né? E com 11 anos para 12, eu ajudei a cuidar da minha irmã que nasceu, que era obrigatório, né? Porque não tinha como deixar nas costas da minha mãe. E eu gostava de fazer também, né? Gostava de cuidar da minha irmã. Hoje a gente é bem amiga, acho que é por causa disso também. E depois nasceu a outra, também ajudei a cuidar, entendeu? Mas aí eu já tinha 15. Tá. 16. Você demorou para encontrar seu príncipe ou princesa encantado? No meu caso é príncipe. Olha, não é que eu demorei, tá? Quando eu tinha 21 anos, eu encontrei um que eu achei que era o meu príncipe encantado, né? Que é aquele que dizia aquela frase inicial lá. Mas aí não deu certo, eu terminei. Aliás, nós dois terminamos, né? Daí eu achei que não queríamos passar por essa história de namorar e depois não dá certo, ter que terminar. Então passei uns bons anos que inventei de não querer mais namorar. Saía, passeava, ia nas festas da família, ia nas festas da igreja, ia nas festas assim de aniversário de amigos, mas não queria saber de namorar. Até que quando eu tinha 28 anos, a minha amiga insistiu muito para ir numa festa de uma comunidade vizinha e eu acabei conhecendo o meu marido. E a gente namorou no dia 1º de agosto, no dia 24 de dezembro a gente noivou
e no dia 6 de fevereiro do ano seguinte a gente se casou. Então, esse foi meu príncipe encantado. Não é que eu demorei, é que as circunstâncias fizeram com que ele chegasse na minha vida só quando eu tinha 28 anos, tá? 17. Você se casou com seu primeiro namorado? Não, eu tive esse primeiro. Eu tive alguns flertes que na época a gente chamava de flerte, alguma coisa assim. E aí eu tive esse namorado que eu cheguei a ser noiva dele. E aí, no caso, eu acho que eu me casei com o segundo, né? Porque os outros nem foram namorar. Tá. É... 18. Você acha mais fácil criar um menino ou uma menina? Eu acho igual. Eu acho que a circunstância de hoje em dia está bem complicada para criar filho, tá? Mas tá igual para os dois, porque o perigo que tem para a menina tem para o menino, e a gente tem que estar de olho sempre aberto, e é nas duas situações. Os dois é complicado de criar, é muito gratificante ter filho, é uma dádiva de Deus bem grande, mas hoje em dia está bem preocupante criar filho. E os dois, tanto menino quanto menina, eu acho que a preocupação é a mesma, tá? 19. Você trabalhou em várias profissões? Quais? Bem, eu trabalhei como doméstica, porque trabalhava para poder ajudar minha mãe a me ajudar e até para estudar. E trabalhei numa creche e depois eu me formei e comecei a trabalhar como professora. Então eu tive, no caso, três profissões, né? Uma doméstica, outra eu trabalhava numa creche, eu não sei como é que se chama isso, né? E depois professora, né? Então foi três profissões. Não me arrependo de nenhuma, todas elas me ajudaram, todas elas me ajudou a me formar o meu caráter, todas elas são dignas e é uma profissão, bem, como eu ia dizendo, toda profissão são dignas se a gente trabalhar com respeito e com Deus no coração, né? 20. Fale do lugar onde você mora e quanto tempo você mora lá, né? Nesse lugar. Então, eu gosto muito do lugar onde eu moro aqui há quase 43 anos. Ele é um lugar cheio de belezas naturais, muito bonito, tem um ar muito bom. É em Floripa, na cidade que eu amo. E é muito lindo, muito maravilhoso. Eu amo esse lugar e por mim nunca sairia daqui. Que diferença de idade você tem dos seus irmãos? Bem, até o sétimo irmão, cada um deles tem um ano e pouco de diferença um do outro. Claro, de mim para o meu irmão mais velho, tem uns 2 anos e pouco, quase 3, né? E de mim pro sétimo filho, tem assim uns 4 anos ou 5. Mas da minha irmã oitava, no caso, aí eu tenho quase 12 anos de diferença e da minha irmã nona eu tenho quase 15 anos de diferença. Aliás, 15 mesmo, né? Você é 22. Você ajudou a cuidar dos seus irmãos? Sim, eu ajudei a cuidar quando a minha irmãzinha nasceu. E depois a outra irmã. Depois, mais tarde, quando a minha mãe ficou bem doente, que teve que ser internada, daí eu fui obrigada a sair do serviço por um tempo para poder ficar em casa cuidando deles, né? Mais dos menores, né? 22. Você gosta de animais? Quais? Eu gosto de todos os animais.
né? Mas tem o gato é um animal que apesar de bonito, merecer muito respeito, eu tenho um certo receio. Até pelo fato que aconteceu quando era pequena, que a menina jogava o gato em cima de mim. Ainda tenho um certo receio, não tanto quanto antes, mas ainda tenho. Claro, se for um gato que eu ver que é mansinho, eu posso até passar a mão nele. Mas se eu achar que ele é meio arisco, eu nem chego perto, tá? Bem, a pergunta 24 é: fale uma receita de que não vai ovo que você gosta. Bem, tem várias receitas que não vai ovo, mas a que eu mais gosto é uma panqueca de banana que eu faço de manhã, que tanto ela pode levar ovo como não, né? E às vezes eu não boto ovo, eu boto a banana amassada, aveia, as sementes, às vezes linhaça, chia, mas que eu boto mais a chia. E pode botar também mamão, né? E daí a gente pode comer só assim, crua, né? Ou pode levar no fogo e fazer uma panqueca. É muito boa, muito nutritiva e eu como muito. Às vezes com ovo, mas a maioria das vezes eu como sem ovo. E a 25 fala uma receita de arroz doce que você mais gosta. Bem, a receita de arroz doce que eu mais gosto, que agora no momento meio impedida de comer porque leva leite, é assim, ó, cozinhar o arroz com um pouquinho de sal. Quando ele está quase pronto, colocar leite, deixar ferver com o leite e a canela e o cravo. Depois colocar uma lata de leite condensado ou uma caixa. E em seguida colocar coco ralado e às vezes até leite de coco. Aí deixa ele ferver bem, tomar consistência. Quando ele está bem consistente, assim, não tão duro, eu gosto mais molinho. E desliga e aí pode comer com canela em pó ou não. Normalmente eu não como canela em pó porque a canela também não faz muito bem. Então essa é a receita de arroz doce que eu mais gosto. 6. Você gosta de coalhada de leite? Bem, antigamente eu gostava bastante, comia bastante também. Depois passei um tempo que não comprei mais, nem fiz. E agora eu evito comer porque eu tenho intolerância à proteína do leite, tá? E a 27 você gosta ou dirige carro? Porque eu não estou com a pergunta na mão, mas gosta ou dirige carro ou moto? Não, eu não dirijo carro nem moto, nunca aprendi, nunca tive coragem de aprender, tá? E a 28 você tem carteira de habilitação? Não, não tem, porque como eu não dirijo carro nem moto, nunca fiz carteira de habilitação.